Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Práticas de Ação Gestora Inovadora. Hoje nós vamos conversar sobre o uso das tecnologias para o campo da gestão. Tá? O título é Identificando o potencial das tecnologias digitais da informação e comunicação para a gestão na atualidade. Esse na atualidade do título tem relação também com o trabalho que vocês estão desenvolvendo e a etapa que vocês estão, nesse momento, imersos e dedicados. Né? Vocês estão concluindo, né? Estamos lá na 4ª semana, concluindo a etapa do presente, né? O ciclo do presente, para construir as narrativas, fazendo um diálogo com todas as disciplinas, todos os saberes construídos aqui no curso, olhando para a sua prática gestora, fazendo esse diálogo. Então, eu tenho certeza que está saindo narrativas muito potentes, muito interessantes, que vão contribuir bastante com outros gestores, tá? Do Brasil inteiro. Então, nós temos a presença da professora Fabiana hoje, novamente naquele modelo de bidocência que está fazendo sucesso, que a gente está gostando muito de fazer. O sucesso, eu acho que está fazendo, eu estou gostando muito, estou aprendendo muito com a Fabiana, ela já falou que também aprende comigo, então é um formato que pelo menos para a gente está dando certo, a gente está aprendendo, e eu espero que inspire vocês também a construir inspirações, estratégias fecundas, inovadoras dentro dos seus campos, ou usando outros rearranjos. E aí os objetivos dessa nossa aula são identificar o potencial das tecnologias digitais para a gestão e abordagem quanto à atualidade da sua prática profissional. E aí eu passo a bola para a Fabiana, para ela puxar essa conversa. Claro, Kate. É um prazer realmente estar aqui. A gente destaca, né, esse elemento potencializador da nossa aprendizagem como docente. Essa estratégia da bidocência, para nós, está sendo muito potencializadora de aprendizagem. E a gente espera que vocês também possam aproveitar essa oportunidade, entendendo-a também, assim como nós, como algo que potencializa. Então, Kate, para essa discussão, né, que é exatamente do reconhecimento do potencial das tecnologias, eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar, né, que muitas vezes o gestor e a equipe gestora como um todo se encontra mesmo muito sobrecarregado com as adversidades, com o dia a dia, né, essa demanda, né, muito sobrecarregada da Secretaria de Educação como um todo. E por que você, queria saber isso, né? Por que você, enquanto docente, né, estando aqui num curso de especialização, né, chama a atenção dessa mesma equipe sobrecarregada para dar conta de mais uma tarefa que seria a apropriação tecnológica? Nossa, a pergunta parece que eu estou trazendo mais peso para o campo da gestão, né? Calma, Fabiana, calma. Pessoal, vamos lá, vamos situar. É uma demanda necessária, inerente ao papel da gestão. Então, não vamos entender como mais uma atribuição para sobrecarregar. É ao contrário, se nós dermos conta da apropriação das tecnologias para otimizar as ações da gestão, vamos acelerar os processos e diminuir gastos e diminuir retrabalho, entendeu? A gente vai otimizar mais o nosso trabalho da gestão, se soubermos lidar com determinadas tecnologias e interface que otimizam esse trabalho. É fundamental que o gestor inspire os professores, então a equipe gestora toda, inspire os outros professores a também quererem buscar a formação. Então, não basta ao gestor delegar responsabilidades, ele precisa também dar conta. É claro que nós sabemos das demandas, é claro que há poucos profissionais nas escolas públicas, não o suficiente para a demanda. Nós teremos redes que não vão contar com todos os especialistas em educação, e eu estou chamando esses especialistas que são parte da equipe gestora, orientador educacional, supervisor educacional, estou considerando os profissionais concursados, tá? Tem redes que tem psicólogo educacional, não, as minhas redes que eu atuo não possuem, não dispõem.
Outros não têm o supervisor educacional concursado, mas tem um coordenador pedagógico que compõe a equipe da gestão. E o diretor, e às vezes um diretor adjunto, vice-diretor. Esses profissionais todos, eles até podem delegar determinadas funções e operações que, né, em um primeiro momento, não são prioridade em termos de apropriação tecnológica. Agora, não conhecer as tecnologias para tomar posse dessas ações é também se tornar refém. Como assim, Kate, se tornar refém? Se você não entende como funciona um sistema, como você funciona o preenchimento de uma planilha, etc., etc., você não consegue nem delegar, nem pensar nessa tecnologia para otimizar alguma ação que vai ser determinante para acelerar os processos da própria gestão. Então, não é para a gente entender como mais um trabalho ou mais uma ação que vai trazer sobrecarga, mas exatamente para otimizar as ações, acelerar, diminuir o peso, e não delegar tudo. Ter também noção de que a gestão precisa conhecer os processos e as tecnologias que vão dar conta de dados importantes da comunidade escolar, tá? Dados sensíveis dos professores, dos alunos, entendeu? Dados muito sensíveis que precisam estar sob a guarda dessa gestão dos funcionários públicos. E eu estou falando isso porque muitas das vezes o gestor, porque tem essa sobrecarga, essa equipe toda tem essa sobrecarga, delega a outros profissionais que estão de passagem pela instituição. São contratados, são comissionados e que não entendo que devem ser esses os profissionais a guardarem os dados mais sensíveis da comunidade escolar. Então, o domínio da apropriação tecnológica passa também por ser guardião desses dados, também, não apenas, mas autonomia. Muito bom, Kate. E é um alerta mesmo, né? Porque a sobrecarga pode nos desviar dessas atenções aí. Nesse contexto, a equipe gestora, então, precisa realmente cuidar da sua própria formação e da formação dos seus profissionais para incluir essas TDICs, né, com consciência. Sim, quando a gente fala com consciência, a gente está ultrapassando o uso instrumental, tá? O uso procedimental. A gente está passando, porque se a gente se detém apenas a esse aspecto procedimental ou instrumental, a gente está atrelado àquela concepção tecnicista do ensino. A gente está pensando em educação emancipadora. Então, a educação emancipadora vai pensar em crítica, em análise crítica. Então, o consciente está aí, está nesse eixo da educação emancipadora. Formação é sempre fundamental. A gente não está pronto. A gente só, né, termina essa formação quando, né, fecha os olhinhos. Mas, enquanto estivermos vivos, estamos em movimento. Enquanto estivermos em movimento, está aprendendo. Estamos num campo que é formação humana, então é de muita responsabilidade da nossa parte buscar sempre a atualização para formar outros sujeitos para a sociedade que aí está. Então, é um compromisso político de quem escolheu estar formando outros sujeitos. Formação humana demanda que estejamos comprometidos com a nossa própria formação. Entendeu? Não podemos estagnar. Estamos falando de tecnologia, estamos falando de cultura digital, numa sociedade que está hiperconectada. O gestor, a equipe gestora precisa cuidar da sua própria formação e garantir, de alguma forma, a formação também dos professores, os formadores dos alunos. Muito Ok? bom, Kate, ótimo. E o atendimento, né, do administrativo, do campo da gestão, que é bastante pesado, né? Passa por esse preenchimento de planilhas, tabelas, sistema do governo. Não pode ser atribuição de outros agentes administrativos? Porque o gestor ou representantes da equipe gestora precisa acompanhar de perto tal ação? Não pode ser um impeditivo aí disso tudo? Quando a gente pensa nessa pergunta, parece que a gente quer, poxa, mas o gestor já tem tanta atribuição, já tem uma sobrecarga tão grande, vamos delegar essa função ou essa atribuição que pode parecer menor, né, para outro sujeito. E ele pode fazer isso desde que ele não perca o fio da meada, desde que ele conheça, desde que ele seja o guardião das senhas.
as senhas que são dos sistemas de preenchimento desses sistemas todos do MEC, do Ministério da Educação, do INEP, Censo, e etc, etc, porque são senhas sensíveis que trazem verba para a instituição, tá? Então, o gestor ele precisa ter conhecimento, ele precisa acompanhar esse processo, ele não pode ficar refém. Eu já vi histórias, já ouvi histórias de gestores que confiaram a outros profissionais o uso até do seu notebook pessoal e a senha ficava guardada lá. Esse profissional se desligou da instituição e levou tudo. A escola perdeu todas as informações, porque ninguém tinha backup disso, ninguém tinha uma cópia de segurança. Isso é bastante preocupante, porque são dados sensíveis de uma comunidade escolar inteira. O gestor precisa, sim, ter acesso, ter conhecimento, ser o guardião dessas senhas, desses dados sensíveis, mas é claro que durante o processo ele pode delegar, na verdade ele precisa delegar, ele não pode parar e ficar preenchendo determinadas planilhas e sistemas que a gente sabe que não são tão eficientes. Vou falar dessa forma e vocês são gestores e sabem do que eu estou falando, né? Vamos falar assim que fica mais simpático. Simpático. Tem muitos problemas, há muita instabilidade, muitas das vezes não tem como salvar no meio do caminho, você perde os dados. Então, é verdade, o gestor não tem essa disponibilidade total para se dedicar, mas ele não pode ficar refém. Essa é a minha preocupação, é isso que eu estou demarcando. Ele precisa tomar posse para si, sim, dos dados sensíveis, das senhas, e conhecer como funciona aquele preenchimento. No meio do caminho ele pode delegar, ele deve delegar, mas ele não pode perder a autonomia, entendeu, de gestor. Tá? Muito bom, Kate. Eu queria te agradecer. Novamente aprendi bastante. É um movimento bem importante, né? Pensar esse movimento, né, da prática, para olhar para um conhecimento novo e o quanto isso leva a uma ação de fato, de empoderamento. Sim. Te agradecer, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. Gente, a gente se despede dessa nossa quarta semana aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, dessa nossa conversa nesse modelo de bidocência, mas que vocês se comprometam, enquanto gestor, a tomar posse, sim, dessa responsabilidade, ainda que no meio do processo vocês deleguem, sim, mas não fiquem reféns ou completamente alheios ao que está acontecendo no preenchimento dos sistemas e de tantas planilhas. Parece difícil, mas é importante de tomar posse, tá? Desse conhecimento, ok? Então a gente se vê na próxima aula, pessoal. Um abraço.